Bom, pessoal, agora a gente vai iniciar esse playlist de vídeo aqui sobre tabela periódica, né? E pela minha sugestão, eu imagino que vocês já tenham olhado o playlist de modelos atômicos e depois o outro playlist de a identificação dos átomos, isótopo, isóbaro, isótono. Depois no final ali tem os números quânticos, né? Que também estão nesse mesmo playlist aí. Aí depois, então, na sequência do livro que a gente está usando, a gente começa então a estudar a tabela periódica, tá? A, a tabela periódica, então, é uma, digamos assim, uma necessidade de se organizar as propriedades que cada átomo que já era conhecido na sua época tinha, né? Então, aqui no essa primeira tela inicial aqui, eu escolhi esse gráfico que mostra para a gente o passar dos anos, né? E o número de átomos que nós conhecíamos já nessa época aqui, né? Então, por exemplo, antes de 1650, só eram conhecidos esses átomos aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Aí, a partir, então, de 1650, vocês podem perceber que à medida que foram passando os anos, cada vez mais o homem foi descobrindo átomos novos, né? Que sempre tiveram aqui, só nós que não conhecia eles. E aí, então, aqui ao lado, a gente até tem uma tabelinha aqui no valor numérico, né? A cada século, quantos novos átomos foram sendo incorporados, né, no conhecimento humano. E o que fica bem claro aqui, então, é que à medida em que o número de átomos começou a se avolumar, esses marcos aqui são as principais pessoas que tentaram, digamos assim, organizar, então, esses elementos químicos em, como é que eu vou dizer, na forma de gráfico ou na forma de uma tabela, do jeito que imaginasse. A questão era organizar eles de modo que tu, percebendo aonde determinados grupos estavam, eles tinham características parecidas, né? É quase que a necessidade do ser humano tem de organizar as coisas, né? A gente organiza o guarda-roupa da gente. Se vocês têm alguma coleção de músicas, né? CD, vinil, coisa assim, mesmo músicas em MP3, vocês fazem pastas específicas para determinados ritmos, né? O ser humano tem essa necessidade de organizar as coisas. E aqui é a mesma coisa, a gente tem vários átomos já eram conhecidos e cada um tem uma tabela com suas propriedades químicas, né? E a questão era se pensar isso, vamos organizar de acordo com as propriedades tal, organizar os átomos tal, e assim por diante, tá? Então é isso que é, digamos assim, o surgimento ou seja, a necessidade, digamos assim, de organizar eles, tá? E aí esse é o motivo que existe a tabela periódica, tá? Bom, então aqui esses marcos que eu fiz aqui são marcos que respeitam o ano em que isso aconteceu, né? Então a gente vai estudar algumas propostas que existiram de tabela, né? Então aqui a gente vai estudar cada proposta dessas, cada pontinho desses aqui, tá? Então, a primeira proposta de tabela periódica, ela vem do Doberheim. Essa proposta aqui, eu até destaquei o ano, ela é de 1817, tá? Essa proposta do Oberheim, ele começou a organizar os elementos químicos de acordo com o que fizesse sentido. Só que ele organizava em grupos de três. É por isso que esse tipo de organização dos átomos ela é chamada de tríades. Então ele organizava átomos a cada trinca de átomos, né? Então, por exemplo, ele organizava o lítio, o sódio e o potássio. Por que ele organizava isso? Ele entendia que o lítio, o sódio e o potássio deveriam ser átomos muito parecidos, porque se tu pegar a massa de um, somar com a do outro e somar com a do outro e dividir por 3, a média dá bem direitinho a média da massa deles dá bem direitinho a massa de um deles, né? É como se o lítio, esses três átomos aqui, o lítio é um pouco menos que o átomo médio aqui, o sódio, e o potássio é um pouco maior do que o sódio. Então, se somar essas três massas e dividir por 3, né, dá esse valor aqui, tá? Então, aliás, soma por 3.
somar o valor menor com o valor maior e dividir por 2, né, dá exatamente a massa do átomo intermediário, tá? Então, esse modelo aqui é, digamos assim, o primeiro que se sabe, né, de uma espécie de tabela periódica, mas não chega nem, nem perto do que a gente tem na cabeça do que é a tabela periódica, tá? Mas a primeira tentativa, então, foi desse cientista aqui, inclusive o Doberheim era químico, químico alemão, tá? Depois, o próximo cientista que tentou organizar os átomos já foi bem depois, em 1862, e foi esse camarada aqui, o Chancotroat, tá? Esse Chancotroat aqui, ele era um geólogo francês. Inclusive aqui tem o papel original aqui da publicação, da proposta dele, né? Na verdade, ele organizou os átomos que eram conhecidos já na sua época. Ele foi escrevendo numa espécie de tabela, assim, ó. E essa tabela aqui, os átomos iam, a cada átomo que vinha, isso aqui estava tudo em sequência de massa atômica, e a cada um ele escrevia um pouco abaixo à direita, numa sequência de massa atômica. E aí, quando ele percebeu que a cada quantidade de átomos, ele voltava e escrevia uma nova sequência de massa atômica. De modo que, se a gente olhar esse jeito que ele escreveu a sequência dos átomos, isso lembra um parafuso, né? É por isso que essa proposta de organização dos átomos pegou o apelido de parafuso telúrico, tá? A proposta do Chancotroat. Mas mesmo assim, por que ele organizou nesse sentido? Porque ele percebeu que todos os átomos que estão numa sequência dessas aqui, eles têm características parecidas. E aí ele via que esse próximo átomo aqui não pertencia a essa sequência de propriedades químicas. Então ele começava uma nova sequência, sempre em ordem de massa. Aqui é menor e aqui vai aumentando a massa. Aí depois ele percebia que o próximo não tinha características parecidas com esse grupo, ele já trocava, voltava para o início e seguia uma nova sequência. Entenderam? Uma coisa interessante, assim, que eu já vou dizer agora antes que eu esqueça, é que todos eles, por mais rústico que seja a proposta da tabela periódica, sempre eles se preocupavam em que o jeito que eles montavam aquela tabela, o grupo do átomo ali que ficava na tabela, ele tinha que ter propriedades químicas parecidas. E essa é a lógica da tabela periódica desde do Doberheim, que a gente já viu no slide anterior, até hoje. Sempre. Essa é a lógica da tabela. Senão não precisaria ter tabela. Se a tabela fosse toda confusa, não precisaríamos fazer uma tabela, né? Bom, então depois do Chancotroat, o próximo a propor uma tabela periódica era o Newsland. O Newsland era um meu xará de profissão, ele era químico industrial. E era um químico industrial inglês. E ele também gostava de música. E ele tem, na verdade, o Newsland, a proposta dele é até parecida com a do Chancotroat, só que ele não escreveu numa diagonal, né? Ele tentou organizar numa sequência de 8 átomos. E aí ele apelidou, digamos assim, a proposta dele, como ele já gostava de música, a proposta dele ficou conhecido como Lei das Oitavas, porque são 8 notas musicais que existem, né? E então ele organizou vários átomos que se conhecia na época numa sequência de 8 átomos, de modo que essa sequência de 8 átomos tem características parecidas, né? Propriedades parecidas entre eles. E ela não é ainda tabela periódica, como eu repito, né? Ainda não é tabela periódica, mas tem lógica também. Ele não estava enganado. Tem coisas muito parecidas aqui da proposta do Newsland estão incorporadas na tabela periódica que a gente usa hoje, tá? Então, os próximos a proporem uma tabela periódica já foram dois cientistas que, interessantemente, eles começaram separado um do outro. Digamos que eles estavam fazendo quase a mesma coisa, mas separados um do outro, não se conversavam entre eles, né? Então, um deles era o Mayer, tá? Esse Mayer, ele era um médico alemão, e ele começou a organizar os elementos químicos focando nas propriedades físicas. E o outro cara já era um químico, ele inclusive era químico e físico, e era russo. E esse cara é chamado Mendeleev, tá? Sobrenome Mendeleev, Dmitry Mendeleev. E o Dmitry Mendeleev, ele começou a organizar os elementos baseado em propriedades químicas, tá? Esse print aqui que eu dei, ele é digamos assim, a primeira versão da tabela periódica do Mendeleev
que foi publicada em inglês, né? Mas acho que quando isso aqui foi publicado em inglês, lá na Rússia já estava na quarta, quinta, sexta edição já era manjado já, mas né, vocês têm que perceber também que essas coisas têm um poder de convencimento, né? Muitas pessoas que eram cientistas na época sempre dão aquela relutada, assim, ah, mas será que é, será que não? Então, não é tudo instantâneo, assim, como as coisas são hoje. E então essa aqui é a proposta do Dmitry Mendeleev. Então vou parar esse vídeo aqui e sigo no próximo.